Olá! Começaram as audiências públicas para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesses encontros, os secretários e técnicos da Prefeitura apresentam as metas de investimentos de cada setor para o ano que vem, que devem ser aprovadas na Câmara. Com um orçamento superior a 4 bilhões de reais, a Secretaria de Saúde foi a primeira a ser ouvida pelos parlamentares. Para o próximo ano, o secretário Hans Domann prometeu mais investimentos na saúde infantil. Expansão importante do nível primário de atenção, qualificação do nível do atendimento de urgência e emergência e qualificação também do atendimento materno-infantil principalmente. Essas são 3 ações, vamos dizer assim, que englobam muitas outros desdobramentos que são importantes para a população no dia a dia e que são obrigação do nível municipal de governo. As secretarias de conservação e de obras também apresentaram suas metas orçamentárias na Câmara. Veja como foi a sessão. Uma coisa que a gente está fazendo também é o mapeamento digital da cidade. Ou seja, de forma tecnológica, estamos fazendo, está a fase de teste, estamos testando num bairro específico. De forma tecnológica, podemos saber a extensão e qualidade de ruas e calçadas da cidade. É isso que a gente vem fazendo. Com isso, a gente consegue dar mais celeridade aos nossos objetivos e metas. O presidente da Conlurb falou do programa Lixo Zero, que abrange 19 bairros e destacou outras ações para o próximo ano. As pessoas podem ver nas ruas onde a gente já tem uma ocupação permanente, a redução do lixo no chão foi bastante grande. Agora a gente está objetivando outras ações, a ação do lixo fora do horário, o entulho, que são questões também importantes na gestão de resíduos sólidos aqui no Rio de Janeiro. Já Rio Luz falou da modernização da iluminação pública da cidade. Nós tivemos modernizados na cidade 27% de todo o número de pontos da cidade. E implantamos 6%. Isso significa que mais de 120 mil pontos foram modernizados. E mais de 25 mil pontos foram implantados. São novos pontos na cidade do Rio de Janeiro. As secretarias de Esporte, Lazer e de Turismo encerraram a primeira semana das audiências públicas para a discussão das metas orçamentárias de 2015. As audiências continuam. O secretário de Turismo, Antônio Pedro Viegas, falou sobre a expansão hoteleira no município. A gente conseguiu aumentar essa rede hoteleira, a capacidade hoteleira da cidade, mas que vamos dobrar até 2016 essa capacidade hoteleira. Isso só gera frutos do bem para a cidade, Maior capacidade das pessoas estarem investindo, mais turistas para poderem se hospedar nessa cidade, e isso é o fruto de 2 grandes eventos que estão aqui chegando, estão aqui na portinha deles. Ele ainda falou do legado que será deixado após os grandes eventos. O turismo é a máquina que mexe com a economia com mais rapidez, que gera empregos com mais rapidez, Então, quando a gente trata aí de Copa do Mundo, grandes eventos, Rock in Rio, Olimpíadas, enfim, todos os grandes eventos, o que eles fazem, na verdade, no final das contas, com esses turistas todos que nos visitam, é gerar mais emprego e mais renda para a nossa gente. Já o secretário municipal de esporte disse que a inclusão social é seu principal foco de atuação. Do nosso público-alvo, que são todas as faixas etárias, não esquecendo do pessoal da terceira idade e das pessoas com deficiência. Ele garantiu que vai construir novas vilas olímpicas. Nós estamos aí prestes a colocar na rua um edital, um processo seletivo para a Vila Olímpica do bairro Carioca, em Triagem. Seria a 21ª Vila Olímpica. Os engenheiros negros André e Antônio Rebouças foram homenageados no dia da abolição da escravatura, comemorado em 13 de maio. 2 bustos dos engenheiros foram inaugurados no acesso da Lagoa ao túnel Rebouças. Nascidos em meados do século XIX, os irmãos foram responsáveis pela construção de estradas de ferro, portos, além de introduzir a técnica de concreto armado no Brasil. André Rebouças também solucionou o problema de abastecimento de água da cidade na época. Os irmãos emprestam o sobrenome ao famoso túnel que liga a Zona Sul à Zona Norte, inaugurado em 1967. No próximo bloco, CREA fala sobre afundamento do solo na rua Barão da Torre, em Ipanema. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Os moradores da rua Barão da Torre, em Ipanema, levaram um susto após afundamento da calçada na região. Eles reclamam de rachaduras nos prédios e da falta de informação por parte do metrô. Nossa entrevista de hoje vai abordar as possíveis causas desse afundamento próximo às obras da linha 4 do metrô.
E para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado no estúdio o engenheiro e conselheiro do CREA, Antônio Eulálio. Seja bem-vindo. O senhor que esteve lá no local, qual é o diagnóstico que o senhor faz da situação? Bom, essa abertura desse buraco, vamos dizer assim, foi devido a um rompimento de uma tubulação de água, que jorrou durante 3 dias. Provavelmente, o terreno foi carreado para uma falha geológica, um bueiro, ou própria canalização aberta, o próprio túnel, um emboque do túnel que estava perto. Então, isso faz com que o solo, os grãos de areia, que aquele solo é arenoso, caminhem para essa fuga. E aí descalça as fundações vizinhas, dos prédios vizinhos. Uma pequena deformação vertical, que a gente chama em engenharia de recalque, provoca rachaduras. Mas não visualizei nenhum perigo, nenhum risco iminente de desabamento. Tranquilizei as pessoas que estavam aflitas, com muita razão, porque desconhecem, né? E pedi para continuar o monitoramento, que já estava sendo feito, quer dizer, corretamente pelo metrô, que acompanha diariamente essa evolução. O tatuzão estava na profundidade correta e essas rachaduras são normais? São normais, porque decorrente, talvez assim, de uma... eles estavam talvez mexendo para remanejar uma tubulação, romperam a tubulação, ficou jorrando água 2, 3 dias, e essa água, ela carrega o material sólido do solo para dentro de uma falha. Ou seja, às vezes uma tubulação de esgoto ou um ralo de água pluvial que esteja perto e a pessoa nem vai notando. E isso faz com que abram crateras em outros pontos que a água leva o material e descalça a fundação. Tem que acompanhar a evolução, porque às vezes o recalque aumenta e provoca rachaduras em vigas e trincas em pilares. Aí sim, aí a gente tem que olhar com mais cuidado, tá? Até escorar o prédio, se for o caso, mas não vejo nenhum risco para os moradores. E agora, o que deve ser feito e como é que pode ser reparado esses imóveis que sofreram rachaduras? Não, o metrô está agindo muito bem. Eu conversei com os moradores, eles pagam até refeição. No Dia das Mães, eles pagaram a refeição porque suprimiram o gás. Eles bloquearam o gás, então o pessoal não pôde almoçar com as famílias em casa, muitos pagaram almoço em restaurante. Eles estão mitigando os problemas, não é? Mas, claro, sempre não pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. A equipe do Acontece no Rio ouviu o secretário municipal de conservação, Marcos Belchior, sobre o caso. Hoje é importante dizer das funcionalidades da Secretaria de Conservação. A Secretaria de Conservação, no seu escopo, tem a função de conservar a cidade, operar a cidade, ordenar o licenciamento e, dentre várias atribuições, nós temos a Subsecretaria de Defesa Civil, que está participando de um grupo de trabalho junto com a Casa Civil do Estado. E é importante dizer que a Secretaria de Defesa Civil vem exigindo todos os protocolos técnicos da Secretaria da Casa Civil do Estado. Enfim, a Defesa Civil está acompanhando, inclusive com agente de Defesa Civil, com engenheiro de Defesa Civil, em todos esses procedimentos. Nova paralisação dos ônibus causa transtornos à população. Rodoviários voltaram ao trabalho, mas não descartam nova greve. Veja a repercussão na Câmara Municipal. Eu posso dizer que é uma greve, eu acho que é justa, né? A reivindicação do trabalhador, eles têm que se manifestar na realidade em prol da categoria, mas já tem feito um acordo anterior e que foi concordado pelo sindicato e já está assinado, pré-estabelecido, já estão recebendo. Então eu não vejo porquê dessa continuação da greve. Olha, quem paga sempre a conta é a população. E o que nós temos assistido são pessoas, olha, no primeiro dia teve gente que dormiu na rua, quem trabalhava durante o dia, ia para casa de madrugada, acabou dormindo na rua. Então, eu acho que essa questão tem que ser repensada sim, o prefeito tem que entrar no meio, os empresários têm que ceder sim, porque eles ganham muito e os trabalhadores ganham muito pouco. E essa história de dupla função, então,
É uma vergonha. Eu acho que um problema que a gente tem hoje é que os sindicatos já não representam tanto os funcionários, isso não só dos rodoviários, mas em todas as classes. O enfraquecimento dessas entidades eu acho que é muito ruim para o Brasil. Foi isso que aconteceu antes da ditadura militar. Então, eu acho que o que os trabalhadores têm que fazer é, de fato, fortalecer seu sindicato, aceitar os acordos. Foi feito um acordo, foi aceito pelo sindicato. Então, eu acho que a greve é um erro, as pessoas não estão aguentando mais, os alunos querem ter aula. Antigamente, as pessoas comemoravam quando não iam trabalhar. Hoje em dia, eu vejo um movimento inverso, as pessoas querem ordem, querem trabalhar. Olha, eu acho muito importante a gente, nesse momento que os rodoviários se mobilizam, perguntar: cadê a caixa preta das empresas rodoviárias? Porque até hoje a sensação que eu tenho é que as empresas têm sim dinheiro para pagar o reajuste de 40%. Né? Elas escondem os dados a respeito, né, dos seus lucros justamente para não ficarem desmoralizados. Né? Então acho que a Câmara Municipal, a Justiça, precisam trabalhar juntos para abrir a caixa preta das empresas rodoviárias e a gente poder garantir o atendimento de reivindicações mais do que justas. A grande preocupação, na realidade, é o prejuízo que isso causa à cidade. Não só os trabalhadores que sofreram muito com a dificuldade de conseguir o seu transporte, mas também com toda a economia local, uma vez que até os próprios restaurantes, por exemplo, aqui do centro, tiveram que fechar mais cedo por falta de movimento. E o que mais preocupa a todos, na realidade, é que esse é um movimento não oficial, não é do sindicato. Já houve um acordo e simplesmente agora estão fazendo esse movimento à revelia, inclusive contra a justiça. A greve, pelo que me consta, não foi uma greve considerada legal. É uma greve que passa por cima do sindicato. O sindicato já havia feito um acordo com as empresas de ônibus, obtiveram um reajuste salarial em torno de 10%, que, diga-se de passagem, acima do maior índice de aumento que tivemos no país durante esse ano. Segundo o DIEESE, parece-me que o aumento maior conseguido por qualquer categoria girou em torno de 6% a 6,8%. Essa casa votou uma CPI das empresas de ônibus. Essa CPI foi estorvada, foi atropelada, se criou um impasse na justiça e a CPI não saiu para abrir a caixa preta das empresas de ônibus, que os rodoviários querem conhecer também. Essa greve tem uma novidade, que é igual, eu diria, que é fundadora no Brasil, é igual a do Gari. Quem comanda a greve são os rodoviários, como foram os garis, e não os sindicatos, que são sindicatos que se associam aos patrões, se burocratizam e vivem da contribuição que o governo lhes passa. Sabemos que seria legítimo se não tivessem causando um transtorno na vida daqueles que precisam desse transporte. Precisamos entender de que a cidade está passando de um tempo para cá algumas turbulências, daquele entendimento de que vamos criar um caos e com isso conseguiríamos obter o que estamos realmente reivindicando. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!